Estamos ao vivo. Olá, tudo bem? No ar, TV Travessia. Na live de hoje, recebemos para o nosso bate-papo o professor José Geraldo de Souza Júnior, professor aposentado, pesquisador ativo, jurista situado. Em 2024, recebeu o título de professor emérito da Universidade de Brasília, onde foi reitor de 2008 a 2012. São 40 anos dedicados à instituição, em especial a Faculdade de Direito. Vamos conversar sobre sua biografia, saber do seu projeto Direito Achado, sobre a petição que apresentou junto com outros reitores à Câmara dos Deputados, pedindo a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. E sua opinião, sua leitura desse momento em que nossa soberania está sob ataque. E algum outro assunto que surgir durante nosso bate-papo. Nos ajude a fazer essa entrevista, participe pelo chat, mande perguntas, mande comentários, participe aí pelo chat. Quem vai me ajudar hoje vai ser a Maninha, os convidados, a Maninha, ex-deputada federal, ex-secretária de Estado. A Maninha vai nos ajudar hoje aqui também o jornalista Guilherme Ferreira. Aliás, eu já vou até subir a Maninha aqui. Boa noite, Maninha, tudo bem? Boa noite, Ricardo, tudo bem? Tudo jóia? Vou chamar o Guilherme também, vou subir o Guilherme, e aí depois eu dou os recadinhos aqui. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Abre o microfone. Microfone, Guilherme. Desculpa. Boa noite, obrigado. Bem, Maninha? Tranquilo. Boa noite. Prazer. Boa noite. Olha lá, eu vou aqui falar o nosso objetivo enquanto canal, que é a voz e empoderamento das relações periféricas aos povos oprimidos, suas lutas pelo Brasil e pelo mundo. E dar o primeiro recadinho, que é para você que já está aqui, já deu like, aproveite aí, dê o likezinho, é só ticar aí nesse joinha aí, que você dá o like aí, ajuda a impulsionar aí a live. Compartilhe o link da live, também chame as pessoas que você acha que se identificam com o nosso canal e também com o perfil da nossa da live de hoje, com o professor José Geraldo. Mande aí rapidinho o link aí para as pessoas virem participar aqui junto com a gente. E você pode ajudar o canal, vai ter o Pix passando aí, o cursorzinho embaixo aí da tela, aí vai ter o Pix, vai passar aí durante a live, você pode ajudar pelo Pix, e você também pode fazer super chat, super stickers, toca no cifrãozinho, no quadrinho à direita, embaixo aí tem um cifrãozinho no quadradinho, você clica lá, vai aparecer como você fazer o superchat, o super sticker e também se tornar membro do canal. Vai aparecer essas opções lá, você escolhe, faça o superchat, faça o super sticker, vire membro do canal, distribua membresias, também tem um ícone também que você pode distribuir membresias. Isso ajuda financeiramente a gente aqui a manter nosso canal. Beleza? Dado esse recado, vamos subir nosso entrevistado, né, Maninha? Que é isso que a gente importa para a gente hoje. Boa noite, professor. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Maninha. Boa noite, Guilherme, e também a quem nos acompanha pela TV Travessia. É uma alegria estar com vocês, né? No quente dos acontecimentos, né? Mas eu dizia nos bastidores, né? Vamos lembrar do Barão de Itararé. É uma conjuntura difícil, complexa, onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive nada. Eu vou dividir a live nesse primeiro bloco, eu vou chamar de primeiro bloco, eu queria que vou falar um pouquinho de você, Zé Geraldo, se apresentar para a nossa audiência. Eu queria que você fizesse uma biografia, uma mini biografia sua, nascido no Rio, parece que Nordeste, e depois vem para Brasília. Eu queria
que você fizesse até chegar na UNB, né? Olha, eu tenho quase 80 anos, isso demora, viu? Mas, abreviando... Eu ainda pus aqui assim, uma pequena biografia. Pois é, eu estou em Brasília desde 1971, quer dizer, o anterior, né, foi caminhando nessa direção, até chegar aqui. Claro, né, a infância, um pouco da adolescência, e por circunstâncias, né, eu só nasci no Rio de Janeiro, mas logo saí de lá. Meu pai era militar, então nós fomos para o Nordeste, onde eu me enfibrei de cultura, de formação, né? Meu coração é nordestino, é Natal, no Rio Grande do Norte, terra de Câmara Cascudo, e da Natália Bonavides, viu, Maria? E depois fui para São Paulo, e vim para Brasília em 1971, a cidade ainda se formando, né? Então, a minha história é aqui, porque é aqui que eu me bacharelei, é aqui que eu tive a minha inserção na vida política, onde conheci a Maninha, né? Ela é uma ativista das lutas sociais pela construção da cidade, num tempo, Maninha vai lembrar, né, em que a capital instalada não tinha ainda nem autonomia política, nem representação parlamentar, de tal maneira que a vida da cidadania era articulada pelos movimentos sociais, dos movimentos populares, dos movimentos sindicais. Maninha era uma expressão forte desse processo, primeiro como liderança estudantil, movimento estudantil, inclusive na UNB, né? Depois como militante sindical. Ela é do Sindicato dos Médicos, onde atuou, por exemplo, antes de 87, antes da autonomia e da representação política, como força mediadora do diálogo social na frente intersindical, que era o espaço onde a cidade se encontrava nas questões propriamente sociais, luta por moradia, luta por mobilidade, luta por saúde, né, luta por educação, e na atuação sindical, que era as lutas corporativas, é verdade, mas já construindo um sindicato de cidadania, lutando também pela construção de uma cidade que não fosse apenas a Civitas e a URBS do plano diretor urbanístico, mas que pudesse ser uma polis, que fosse obra do seu povo, da sua capacidade de construir a cidade, né? Então, essa experiência que eu acho que vai me forjar, né? Eu, vindo da formação jurídica e na Ordem dos Advogados, a mesma coisa, né? Por exemplo, foi na OAB que a ditadura tentou fazer uma intervenção na cidadania, interditando o prédio da OAB, que lutava pela participação popular, a defesa da emenda das diretas, Dante de Oliveira, né? E cerceada, né? Mas também parte desse espaço de abertura política, o que fez, por exemplo, que aqui nós tivéssemos sujeitos muito interessantes e até, às vezes, paradoxais. Por exemplo, a Ordem dos Advogados, os sindicatos, a Associação Comercial, né? O Yacht Club, lugares onde se discutia política, né? Maninha vai lembrar, um pouco antes da Constituinte, no balcão da Associação Comercial, naquela praça ali do setor comercial sul, ali Brizola, Lula, Tancredo, Ulisses, e nós ali, né, criando espaços de participação para defender a autonomia do Distrito Federal, a reivindicação da representação política na Constituição, mas, sobretudo, a volta da democracia, a luta contra a ditadura, pela Constituinte,
pela anistia, né? Pela memória. Né? Maninha é uma companheira desse tempo, né? E eu, muitas vezes, me sentei sob sua liderança, não só no Sindicato dos Médicos, mas nesses fóruns todos, né? Até que pudemos, naquela época, né, Maninha, começar a construir a tese da formação do pluripartidarismo no Distrito Federal, né? E tivemos um papel nesse processo. É isso. Eu queria primeiro dar boa noite para o Toninho aí, o Toninho está aparecendo aí. Boa noite, Toninho. Acho que ele não está ouvindo, ele está ajeitando lá o telefone. Zé Geraldo, eu queria que você falasse um pouquinho, você recebeu o título de professor emérito aí na UNB, são 40 anos dedicado, e falar um pouco do Direito Achado na Rua, que é seu projeto de extensão. Eu queria que você falasse um pouco disso, para depois a gente entrar nos temas mais quentes aí. Então, é isso, né? Eu chegando em Brasília, né? A minha primeira vinculação orgânica foi com a Ordem dos Advogados. Na luta política, ela que cumpriu um papel importante nesse processo, e por isso sofreu essas hostilidades da ditadura, né? Mas foi lá, por exemplo, que nós conseguimos institucionalizar uma comissão de direitos humanos, que era exatamente para fazer a crítica do autoritarismo e a defesa das liberdades democráticas, cidadania, né? Luta contra a censura, contra a tortura, contra a violência política. E logo a experiência, né, de trabalhar com o processo constituinte por essa condição de autonomia do Distrito Federal, que emplacou várias dimensões, vamos dizer assim, de protagonismo de sociedade civil. Por exemplo, a universidade, que é o que você mencionou há pouco, que vivia sob intervenção do sistema de segurança, né? Ela foi brutalmente atingida, ela que era um projeto da democracia popular, construído por intelectuais e políticos como Darcy Ribeiro, como Anísio Teixeira, que tinham esse horizonte, né, de que o papel da universidade, ele chamava de universidade necessária, era responder aos problemas da sociedade do país, não era para ser um tanque de pensamento para o narcisismo dos intelectuais, mas para se engajar na leitura das questões candentes da sociedade e contribuir para soluções. Exatamente, né? E por isso foi brutalmente atingida pela ditadura, logo em 64, 2 anos depois de instalada, com a diáspora dos seus professores, com a perseguição de seus ativistas, estudantes e professores, né? O nome Maninha, que é nossa colega aí de plataforma hoje, o nome dela é Maria José. O nome Maninha, que virou um nome político, foi dado a ela por Onestino Guimarães, que logo reconheceu na colega universitária, jovenzinha, né, essa força que ela sempre carregou, né, e designou de sua maninha, a maninha que ele tinha como... Essa gigante, né, José Geraldo? E depois ela tomou isso como um nome político, né? A Maria Essa José virou Maninha. Não, porque aclopou, Maria José Maninha, né, da Conceição, né? Pois é, Zé. Eu sou uma das pessoas cujo nome era apenas do meu avô. Eu me chamava Maria José da Conceição. Todos os meus irmãos chamavam Maria José, fulano da Conceição Martins. E eu fui a única que meu avô disse que eu teria o nome dele apenas, entendeu? E ele era uma pessoa veio de Pernambuco, ele era juiz de paz, ele formou em medicina, e eu herdei dele tudo isso. E transmiti, e aí depois herdei o Maninha do nosso grande Onestino. Essa história, viu, Ricardo?
está bem documentada em muitos lugares, mas quando eu fui reitor, eu instituí na UNB uma comissão chamada Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da Universidade de Brasília, né? Que elaborou um belo relatório, um documento precioso, né? Que registra isso que foi a experiência universitária de dupla intervenção. A primeira direta como condição de segurança nacional na linha da ditadura, com uma intervenção de agentes do sistema de segurança. Tivemos um reitor nomeado que era um oficial do sistema de segurança da Marinha de Guerra, né? Tinha um PhD, Maninha, depois eu fui olhar nos registros, era em sonar de submarinos, não era em educação, né? Mas era um homem inteligente, né? E cumpriu brilhantemente, para os objetivos da ditadura, o papel de feitor, de capataz, de fiscal da universidade, e produziu, né, uma interferência nefasta no ambiente universitário, né, vigiando professores. Maninha mesma foi vítima disso, né? E foi nessa conjuntura que a UNB sofreu as injunções mais letais, incluindo alguns assassinatos, como já diplomados de Ieda Delgado, né? E Paulo de Tarso Celestino, que foram assassinados, né? E também de Honestino Guimarães, né? Que na época era o presidente da FEUB, que era a Federação dos Estudantes, mas já tinha assumido a direção da UNE, né? No tempo em que ele foi desapareceu. Pois bem, nesse documento, que é o relatório da comissão, um relatório muito bem documentado, Maninha tem um pouco da história de militante do movimento estudantil contada e já prestou depoimento com a experiência de uma militante política, tanto no campo sindical quanto no campo parlamentar, né? Mostrando um pouco como foi a luta democrática em Brasília, né? Tanto no seu centro nevrálgico da política, que é a Esplanada, quanto no seu âmbito social, que é as suas comunidades, o seu entorno, as lutas sociais por moradia, por educação, por saúde, que forjaram, né, a têmpera da Maninha, por exemplo, como presidenta do Sindicato dos Médicos e depois como parlamentar, né, e também secretária de Estado, ela que foi secretária de Estado de Saúde no Distrito Federal, né? Então, isso é o UNB de Darcy, que não sucumbiu, acumulou energias, tem esse referencial simbólico na tradição de seus protagonistas e que pôde se restaurar democraticamente quando, em 85, né, com a luta geral da sociedade por redemocratização, ela também pôde ser recuperada para a democracia com a autonomia de sua comunidade, elegendo o seu primeiro reitor, que foi o professor Cristóvão Buarque, depois governador Cristóvão Buarque, depois senador Cristóvão Buarque, depois ministro Cristóvão Buarque, hoje escritor Cristóvão Buarque, né? Mas também um ativista político importante, né? Então, essa é a UNB na qual eu vim como estudante de pós-graduação, mas atuando, Maninha vai lembrar, como advogado também, porque eu fazia dupla com o Sigmaringa Seixas, pai e filho, né? Trabalhei muitos anos no escritório do antigo Batonier, presidente da OAB, doutor Antônio Carlos Sigmaringa Seixas, pai do Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, que era a nossa principal referência em Brasília, junto com alguns advogados que se engajavam na luta para a democracia, como Sepúlveda Pertence, Clerô, que você deve ter conhecido, talvez tenha sido até seu advogado. Foi meu advogado. Luiz Clerô, né? Você sabe, né? Maninha é também uma presa política e ela esteve nas mãos, literalmente,
de uma das referências da ditadura. Quando eu digo mãos, não são mãos carinhosas, são mãos violentas, né? Mãos pesadas, né? Mãos pesadas, que ela sofreu no corpo e na alma, né, Maninha? Nesse tempo duro, né? E aí, para encurtar, né? Eu, com o professor Cristóvão, fui ser o procurador-geral da universidade. Ela ainda era uma fundação, não era uma autarquia como é hoje, né? E nós éramos seletistas, Maninha, naquele tempo, né? E eu assumi a procuradoria da universidade e depois ele me convidou para ser o chefe de gabinete, ao mesmo tempo em que eu assumi a sala de aula, né? E fiquei depois no corpo docente da universidade. Por isso, o emérito, que é exatamente uma outorga estatutária a um professor que se aposenta, mas que continua prestando serviços relevantes à instituição. Algo que eu acho que eu pude fazer até como dirigente, fui diretor da Faculdade de Direito e fui reitor da universidade, né? Nessa vivência toda. Numa outra volta, para eu não falar tanto, eu posso dizer como é que o direito achado na rua entrou aí, tá? Que eu vi um pouquinho a Maninha. Não, a gente volta. Você leu o seu... Não, a gente vai voltar no assunto do... A Maninha, ó, Maninha, antes de você entrar, a Maninha tem uma live com a Maninha, viu, Zé Geraldo? Vale a pena entrar no nosso sítio aí, no nosso site, tem uma entrevista, tem uma live com a Maninha que ela conta toda a história. Hoje ela está aqui ajudando a gente, mas eu acho que o Zé Maninha, Geraldo... ela aqui é o espaço também, ela sabe que tem todo o espaço. Mas eu Pergunte, entre na conversa, Maninha. Pois é, mas eu acho que o doutor José Geraldo não contou toda a história dele. Além de tudo isso que ele disse, é uma pessoa extremamente querida, mas também admirada do ponto de vista político e da sua produção acadêmica. Ele não contou que a sua companheira, Nair Bicalho, que também é uma historiadora, porque hoje é uma das pessoas que não só participou, mas que também elaborou o melhor estudo sobre o sindicalismo aqui no Distrito Federal. A narrativa da Nair, eu acho que eu já disse isso aqui num programa anterior, é espetacular. Ela conta como é que se iniciou o movimento sindical no Distrito Federal, o papel das nossas associações, dos nossos sindicatos, a nossa inter-relação e na constituição de uma articulação que se assemelhava muito, muito a uma Câmara de Vereadores, porque a gente não só fazia defesa dentro das nossas características sindicais, defesa das categorias, mas também, como não havia representação política, nós nos tornávamos, naquele momento, ou nos tornamos, uma voz das necessidades da população do Distrito Federal. Quando o Chico Vigilante falava como sindicalista, ele também falava da problemática que existia na Ceilândia, da falta de moradia, né, dos assentamentos, etc. Nós também, quando falávamos como Sindicato dos Médicos, estávamos falando ali como de saúde, de conquistas que a população deveria ter, etc., etc. Mas eu acho que essa característica que a Nair acabou transmitindo no seu livro, seria muito interessante que todo o movimento sindical de Brasília pudesse ler essa sua história, porque ela tem um início. Brasília tem uma história política muito boa, né, Zé? Uma história que não é apenas o Congresso Nacional, a gente tem vida. Por exemplo, eu acho que o Zé Geraldo sabe, ou está sabendo, eu fiquei muito impactada com
um trabalho que o IPHAN está fazendo sob a gestão do Leandro Graz, com a Universidade de Brasília, o Departamento de História, que é um levantamento sobre o PIC aqui no Distrito Federal, que é o pelotão de criminal de investigação criminal. E é um trabalho muito interessante que, além de estar montando, eu diria assim, a maquete do PIC, ele quer situar naquelas celas que estão ali, naquele local que eles estão determinando como centro de tortura, as celas que todos nós ocupamos quando fomos presos no PIC. Mas vai muito além disso. Eles estão também identificando o que significou o PIC na época da ditadura militar. Na verdade, a gente era aqui um hub, né, de distribuição de prisioneiros. Né? Se traziam prisioneiros, identificavam esses prisioneiros e mandavam esses prisioneiros para o restante do país. Então, nós devemos muito, mas muito ao doutor José Geraldo, muito, nessa sua luta incansável, não só na nossa defesa durante a ditadura militar, posterior a ela, mas muito mais do que isso, com as suas elaborações de conceitos, como se tornou muito conhecido, que é o direito achado na rua. Que quando a gente fala dele, a primeira coisa que nos vem é o direito achado na rua. E o Zé tem essa característica. Ele conversa com você como se fosse iguais a nós, e ele não é. Ele não é. Aliás, ele, muito recentemente, estava numa mesa no Congresso Nacional e ele foi capaz de desconcertar aquela coisa, aqueles deputados que estavam vindo como um ataque coletivo sobre ele, e ele foi capaz não só de dominar a cena, mas como deixar todos aqueles deputados sem nenhuma resposta. Então, o Zé Geraldo é isso. O Zé Geraldo não é apenas o nosso Zé Geraldo, que a gente adora, mas é o doutor José Geraldo, que tem uma inserção muito grande, né, em tudo aquilo que ele faz. E ele faz muito bem, né, José? Mas, Maninha, reação, resposta ao que move a gente, não é? Nem sempre o heroísmo está no fato de que a gente pode ou não ser mais ou menos protagonistas. É porque as circunstâncias, as situações, os interlocutores, eles nos convocam e eles abrem a agenda do significado das lutas, né? E você, por exemplo, está lembrando, né, uma geração preciosa. Eu estou vendo aqui nos comentários o Fenelon, que está aqui acompanhando a gente, na área dos trabalhadores rurais, da reforma agrária, né? E você mencionou a Anaí, né, que tem realmente essa qualificação de uma historiadora da luta social da cidade, né? No livro dela, Operários e Política, né? Construtores de Brasília, né? A história da participação dos trabalhadores da construção civil na fundação da cidade. Quer dizer, não são os pioneiros no sentido dos heróis, né, das grandes teses, aqueles que no cotidiano, como são conterrâneos da nossa civilidade, como o Vladimir Carvalho. Conterrâneos velhos de guerra. Que, aliás, Naí até escreveu uma crônica sobre o filme que o Vladimir publicou no livro em que ele registra a construção argumentativa do filme, né? Naí fez isso, acabou de fazer, Maninha, do Sindicato dos Bancários, a história do Sindicato dos Bancários, mas ela também registrou, sob a perspectiva do histórico, acho que o Leandro vai gostar de ver essas referências, em relação a Taguatinga, por isso que a Taguatinga, inclusive, fez ela cidadã honorária de Taguatinga, lá na Câmara de Vereadores. Deles lá, né? O Willon, que o Willon, né? A Anaí fez sobre
a luta por moradia do Núcleo Bandeirante, como o Núcleo Bandeirante, que foi a única cidade criada por lei, né? Mas por conta da mobilização daqueles que deveriam ser restituídos, né? Depois da construção da cidade, os resíduos da construção, os tapumes e os trabalhadores. E algumas histórias bonitas, incluindo algumas com sua participação, como na Vila do Areal, como no Paranoá, né? Como na institucionalização da Associação dos Incansáveis Moradores de Ceilândia, né? Onde essa história muito bonita, né? Está narrada e onde a gente percebe, né, que, de fato, o plano diretor tem a urbis, tem a civil, a beleza, a funcionalidade, mas a polis é o povo que faz, é o povo que realiza. Não cabe no desenho do urbanista, é o povo que elabora, né? Como a gente aprendeu, né, Maninha, com a Dona Maria do Areal, né? Como a Maria da Cruz, lá na Vila Nova Esperança, que é a antiga 110 Norte, hoje ali perto de Mestre Darmas, né? Como a gente aprendeu com tantas lideranças comunitárias, né, que tem uma força política enorme, né, e que constrói a cidade no seu cotidiano, né? Mas são vocês que puxam a gente. Os conceitos vêm de vocês, os conceitos vêm. A Anaí, inclusive, foi ao seu tempo de presidente. Não sei nem se você chegou a ser, porque ela é mais colegiada, à frente intersindical, mas ela era da Associação dos Sociólogos, né? Exato. Antes, eu queria botar o Guilherme aí, passar para o Guilherme entrar na conversa. Eu só queria destacar aqui a presença da Beth Galvão, aqui, a nossa zonal aqui do Cruzeiro, o Beto aqui, que é nosso membro, o Emerson Rezende também, Maria dos Reis, a Vilna Duarte, são nossos membros aqui do canal. Faça como eles, virem membro do canal, aperte aí no cifrãozinho aí e se torne membro do nosso canal. Eu queria, antes, passar a palavra para o Guilherme. Guilherme, queria que você interpelasse, falasse alguma coisa aí com o nosso professor. Pode dizer o quê? Depois dessas aulas? Só a apresentação do professor já é uma aula, assim, então... Mas, francamente, né? E a Maninha, né, vem aqui para... O Guilherme ficou nervoso quando eu chamei ele para fazer a live, viu, professor? Para arrematar. Mas... A Maninha sabe, né? É só me tocar que eu sigo o refrão, né? Não tem nada de... A gente... Como diz o Riobaldo Tartarão, a gente de repente aprende, né? Mas, professor, eu, assim, diante dessa conjuntura, né, a sua apresentação já é uma aula do que a edição da TV Travessia essa noite propõe, que é esse debate sobre o avanço da extrema-direita sobre o país, né? E, nesse sentido, aí, então, eu já trago essa minha aflição, gostaria de dividir com o senhor para saber sua opinião, é que, assim, eu sinceramente, eu vejo que uma força que está recrudescendo, né, que não morreu em 2016 e já voltou em 2018, né? 2018 foi catapultado, mas eu vejo agora uma outra condição, né? Eu não acho que 10 mil pessoas no Eixão seja pouco, nem 40 mil na Avenida Paulista também seja um número desprezível. E aí, assim, eu fico preocupado, porque eu vejo essas forças se mobilizarem e vejo o Brasil no centro de uma disputa, né,
mundial entre os Estados Unidos e BRICS, né? E eu, sinceramente, e como o senhor disse na sua apresentação, né? Quer dizer que a Mania estava referendando a sua luta, e aí ele falou, não, é uma questão de ocasião. E se for uma questão de ocasião, né? Os Estados Unidos, não Trump, mas o plano de manutenção dos seus poderes, né? Dos Estados Unidos, independente de Trump ou não, de encontrar com as forças reacionárias endinheiradas deste país. Você não acha que isso seria uma ameaça à nossa democracia, que nunca está em paz desde 1888, 89? Não, toda a história social nossa é essa tensão, e até vocês deviam ter intuição sobre isso, senão não chamariam o institucional de você de travessia, né? Quer dizer, nós estamos sempre atravessando, nós estamos sempre num processo que representa um percurso de emancipação, de luta por assegurar, né, a emergência do social que se humaniza no processo civilizatório de uma travessia contínua, né? A nossa experiência é essa. Nada chega como maná caído do céu, é tudo conquistado. Democracia é conquista, civilização é conquista, humanidade é conquista, né? Basta ver que nossa origem colonial tinha distinguido, né, no momento do encontro entre o expropriador, que é o colonizador, né, que aqui chega, né, a negação do humano entre nós, porque nos bestializaram, nos escravizaram, no sentido de que fomos negados como pessoas. E, portanto, humanizar-se é uma experiência, não é um dado da biologia. É uma experiência política, uma experiência da história. E politizar essa experiência também não é um achado do ideal, é uma conquista contínua, sem garantias e sem horizonte de linearidade. A democracia é sempre uma criação, uma construção, é luta. E os direitos também, porque a democracia é um sistema de criação de direitos. Basta ver que entre o nosso primeiro momento de articulação de autonomia, que foi a luta contra o sistema colonial, nos criou soberania, com uma Constituição própria. Não criou para nós uma autonomia, porque a colonização permaneceu entre nós, no sentido de que a colonialidade nos subordina pelas negações que dela derivaram, como a derivação racial, que é o racismo, que nos reduz da dignidade do humano. O que tem uma negação de dignidade pela raça está subalternizado na sociedade. Tem os piores salários, tem a maior violência, tem a restrição dos melhores lugares social. Mas a gente luta por autonomia, aquilomba a realidade, a gente aquilomba a realidade e conquista, arranca das elites, das oligarquias, o lugar emancipado da luta antirracista. Por exemplo, na Mania sabe, nas universidades a gente luta pelas cotas, a gente luta pela inclusão ampliada, né? Pela expansão territorial do espaço universitário. Na democracia, a gente expande a UNB para aquilo que são os outros centros segregados, né? Que são centros também, porque ali são lugares sociais importantes. Mas o processo colonial, por exemplo, que não termina porque a gente fez a independência, ele muda de conformação. Não por acaso, a primeira Constituição brasileira, de 1824, é apelidada de Constituição da Mandioca. Por quê? Porque, ainda que verbalmente ela fale da universalidade dos direitos, todos são livres e iguais segundo o direito, ela ainda é uma Constituição patrimonialista. Quer dizer, a cidadania está inscrita na renda dos sujeitos.
e na renda dos sujeitos brancos, e na renda dos sujeitos católicos, e na renda dos sujeitos proprietários. Por isso que a cidadania era medida pela renda. O cidadão é o que tem renda. Homem de bem não é o que tem dignidade, é o que tem bens. O dicionário customiza a realidade, mas ela permanece literal. Homem de bem é o homem que tem bens. Por isso que o cidadão, em 1824, é o que tinha renda. Renda do trabalho? Claro que não, o trabalho era escravo. Né? Renda da expropriação, renda da expoliação, da negação do trabalhador como sujeito de direito. O escravo não tem direito. E quando o trabalhador se emancipa, ele continua a lutar por direitos. Hoje, a grande questão que me preocupa não é a arruaça da direita que ocupa o parlamento, é a pejotização, a escala 6.1, a redução pela lei da dignidade do trabalho, a subordinação do direito do trabalho, mesmo quando ele está no judiciário, no Tribunal do Trabalho, por um tribunal neoliberal, por exemplo, como o Supremo Tribunal Federal, que continua dizendo que a constitucionalização da sociedade e a justiça não é para garantir direitos, é para assegurar a estabilidade dos negócios. Por isso que se manda trabalhar na pandemia, não é isso? Por isso que se nega a ciência para não precisar vacinar, porque precisa do rebanho para poder produzir. Então, a Constituição de 1824, ela marca um período em que a gente lutou pela descolonização, mas ela foi uma descolonização de caráter retórico, porque a colonialidade continuou entre nós, no mundo do trabalho, no mundo da patriarcal, né? No mundo patriarcal. Olha o feminicídio, gente. Olha ainda a subalternação. Maninha foi parlamentar, ela sabe que até 88 a mulher já era considerada gente, os indígenas ainda não. Mas as mulheres já eram consideradas gente, mas não eram cidadãs. Uma das regras de dissolução do casamento pela lei era a negação do débito conjugal. A categoria jurídica do débito conjugal, que assegurava a dissolução do casamento, era punir a mulher porque negava o seu corpo ao estupro do marido. Ou a redução da dignidade e da autonomia da mulher no trabalho. Ela até podia assinar contrato de trabalho, mas o pai, o irmão, o marido poderiam ir lá e, no interesse da família, da qual ele era o pater família, o pátrio poder, o chefe, podia dissolver. Então, a luta era grande no campo racial, lutar contra o racismo, e não terminou. A luta era grande no campo patriarcal, lutar contra o sexismo, e não terminou. E a luta era radical no campo do trabalho, lutar contra a hierarquia de classes, lutar contra o capitalismo, né? Porque o colonialismo é uma expressão do capitalismo, ele se renova. Olha, Gaza, é uma guerra colonial, né? Olha lá, Maninha, onde você é uma liderança, o povo suari. É uma guerra colonial pelas terras raras, pela piscicultura valiosa, pela riqueza mineral, pela água, né? Uma guerra colonial ainda hoje, sufocando a soberania de um povo inteiro, né? Então, a Constituição atual é chamada de cidadania. Por quê? Porque ela diz que os direitos não são quantidades, não são artefatos regulatórios que você estoca em prateleiras legislativas. Os direitos são relações. Eles não têm números definidos, eles são expandidos. Você nunca tem direitos demais, porque, como são relações, na medida em que as relações se democratizam, se humanizam, os direitos se expandem. Aliás, luta dos trabalhadores, a Constituição atual, que permitiu, inclusive, eleger presidente um trabalhador, não é isso? Pela de 88, ele seria escravo. A Constituição atual diz que o elenco de direitos que ali está não exclui outros que derivem da natureza do regime. Está lá dito na Constituição. E é por isso que a gente fala em direito de moradia,
É por isso que a gente fala, Maninha, no sistema de educação popular para o SUS, que um dos critérios de efetivação da saúde como um direito para todos é a troca de saberes, o diálogo, a participação democrática, a amorosidade. Está escrito na lei, a amorosidade, mas que só pode ser regulado porque o social se organizou em movimentos como o movimento sanitarista, escreveu o capítulo da Constituição, e na luta de participação que a Constituição de 88 incorporou numa experiência conjuntural em que as forças democráticas puderam garantir um projeto que venceu a arrogância autoritária, a ganância capitalista, mas não o derrotou, continuou, eles continuam. Eles apenas deslocaram o ângulo da sua... O Centrão que a gente fala foi criado em 88, não foi criado agora. Então, é só para fechar. Quer dizer, gente como eu... A gente pode falar disso como... Gente como eu e como Maninha, que pode falar. Que está na travessia, a gente não se assusta com isso, porque você viu Maninha falar do pique? Você viu Maninha falar de que, por exemplo, para lutar por isso, lá atrás, e não é muito tempo, ela foi torturada no espaço de atuação das Forças Armadas. Não mudou, muda o método, muda as condições de luta, mas também muda o projeto e a gente é capaz de construir. Por isso que eu pude, na CPI, dizer que a luta dos trabalhadores era uma luta emancipatória. E mesmo naquele Congresso rebaixado, que a gente defende porque lutou por ele, a gente pode impedir que a tentativa de criminalizar o protesto, de criminalizar a luta por direitos, de criminalizar o movimento social, de criminalizar o MST se frustrasse. E aquela comissão de representantes dos grupos milicianos, vários delegados lá, né, e do agronegócio, não teve condições sequer de aprovar o seu relatório. Não teve. Porque o social dialogou com o debate do projeto de sociedade, que, no caso do MST, foi traduzido pela sua capacidade de interlocução na sociedade, que tem projeto de sociedade, projeto socialista, projeto de soberania alimentar, projeto de autonomia nacional, projeto de alimentação saudável, nutrição como direito humano, alimentação sem agrotóxico, capacidade de solidariedade, construir mediações funcionais para empoderar um sistema alternativo de produção. O MST lançou recebíveis na Bolsa de Valores de São Paulo para financiar as cooperativas de produção de alimento orgânico, né? A Bolsa parou, acabamos de ter, Maninho, uma tese defendida aqui na BNB, o dia que o MST ocupou a Bolsa de Valores. Não é que eles foram para lá em marcha, é que eles lançaram recebíveis e em 2 dias completaram a cota que eles pretendiam do ponto de vista do financiamento da produção orgânica, solidária, cooperativada, com fundo no conceito de soberania alimentar, né? Então, assim, nada é dado, é construído. E, claro, a gente tem que ter a consciência de que, nesse processo, haverá sofrimento, haverá perdas, mas historicamente a gente avança. Historicamente, a gente a luta hoje não precisou nem ser feita com quartelada, é feita com... Um processo civilizatório, né, Zé Geraldo? Exatamente. E quem civiliza? É quem se emancipa. Quem oprime não civiliza, barbariza. Quem civiliza é quem se emancipa. Barbariza. Porque traz projeto para a sociedade, não é isso? E por isso que a gente tem referências de como trabalhar, e por isso que a gente tem as nossas representações simbólicas
na experiência de luta dos que caminham juntos conosco, às vezes empurrando, às vezes puxando, mas caminhando juntos, como o Maninha fez, como militante, junto com todos os dos outros, que fazem valer a pena essa travessia, né, Zé Geraldo? Exatamente. Pessoas que fazem valer a atravessar pena. junto com, né? Não é em nome de ninguém, com, né? Às vezes mais devagar, porque tem um movimento mais ritmado, né? Às vezes revolucionariamente, mas se a consciência é emancipadora, às vezes, quando você ganha uma derrota de uma escala escravista 6.1, você arranca da burguesia e da legislação dela direitos, não é isso? Arranca de lá direitos. Né? Só arrancando. Como a gente arrancou a representação política, a gente arrancou, agora mesmo, Maninha, um juiz aqui, por causa inibiu a remoção das hortas comunitárias urbanas de Samambaia, que o MTD e acho que o PSOL também tem trabalhado, eu falo PSOL porque é o partido da Maninha, né? Tem trabalhado para implementar como uma política social de base popular capaz de ser solidária e de ser alternativa. E é quem vai nos salvar agora, porque se a gente não puder exportar no interesse do agronegócio, a gente lança no mercado interno o que é a produção social para alimentar o povo. Deixa eu dizer para vocês, eu pedi à inteligência artificial para me dar a variação do dólar desde que começou o tarifaço. Desde que começou o tarifaço. O dólar está caindo mês a mês, mês a mês, mês a mês. Daqui a pouco, este taco, né, Trump... Não. Taco significa Trump always chicken out. Eles que criaram essa expressão, Trump toda vez se acovarda, toda vez... eles que criaram essa expressão. Então, ele não vai poder responder às consequências deste processo metodológico de loucura. Tem uma teoria do louco, chama teoria do louco, porque isso vai ter que ser cobrado do ponto de vista dos impactos econômicos na capacidade norte-americana de responder com medidas sustentáveis no plano econômico, numa escala global, como você mencionou nos bastidores. Né? O BRICS não vai falar nada? O PIX não vai entrar nesse negócio? O dólar... o BRICS vai entrar igual... igual mineiro, caladinho, comendo pelas beiradas. A França já começou a aplicar um BRICS lá, gente. Uma espécie de PIX. Já começou a aplicar. Olha, o dólar... PIX, né? O dólar está caindo seguidamente. Estava 6,1 quando começou o primeiro tarifaço. Hoje, 7 de agosto, o dólar está a 5,40. A China, a Rússia, os BRICS não vão fazer nada? Né? Olha que aquela promessa da picanha barata vai se concretizar, viu? Eu queria mudar um pouquinho de assunto, Zé, e perguntar a vocês, os ex-reitores intelectuais, entregaram uma petição à Câmara pedindo a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu queria que você falasse sobre isso e qual a fundamentação, né? Porque ela é juridicamente fundamentada, né? Por isso que nós optamos por uma petição e não por um abaixo-assinado, nem por um manifesto. É uma petição que não pode deixar de receber resposta fundamentada da autoridade a quem é dirigida. E ela se dividiu em 2 fundamentos. Um primeiro de natureza ética, quer dizer, o descumprimento das responsabilidades estatutárias face ao Código de Ética do parlamentar que está
descolado das suas atribuições parlamentares, né? Então, tem uma questão de responsabilidade parlamentar, sim, cumprimento de sessão, ter ou não autorização, licença ou não, né? Então, e depois pela violação dos enunciados do próprio estatuto, no que toca ao Código de Ética, sobre aquilo que é o dever funcional do parlamentar, no tocante, por exemplo, aos princípios constitucionais de salvaguardar o interesse público e a soberania do país. Então, com o conjunto de provas autoconstituído pelo próprio transgressor, pedindo que o presidente da Câmara instaure procedimento ético para fins de cassação do mandato por violação do Código de Ética, né? Mas também nós, em função de todas essas categorias, fizemos uma chamada notícia criminis, quer dizer, instando o presidente que, no caso aí agora, sob a salvaguarda da sua própria responsabilidade institucional, leve ao Procurador-Geral da República a indicação de fatos típicos que sejam abertura de ação penal por crimes definidos na Constituição e nas leis. Fizemos o protocolo físico, para não ficar no vazio do protocolo eletrônico e depois algum burocrata dizer que ele era só para medidas administrativas. Fomos pessoalmente e registramos lá, né? Então, ele tem dupla função. Primeiro, pedir o procedimento ético. Segundo, pedir que seja tomado como notícia crimes para que o Congresso, pelo seu presidente, submeta ao Procurador-Geral da República a análise tipificada dos fatos que indicam prática de crime em tese, né? Como a gente tem o protocolo físico agora, daqui a 15 dias, um mês, a gente vai perguntar qual foi o andamento que o processo teve, né? E se não teve andamento, aí a gente oficiar o Procurador-Geral da República, aí não só contra o deputado, mas contra o presidente, não é isso? Da Câmara. Por peculato, por peculato não, por desídia, por prevaricação. A gente chama isso de prevaricação em linguagem jurídica. Prevaricação, não? Então, nós fizemos uma petição, assim, os ex-reitores tomaram a iniciativa, alguns até queriam que a gente fizesse em nome do povo. Não podemos fazer em nome do povo, só podemos fazer em nosso nome, né? Ampliamos um pouco para incluir intelectuais, né, e pesquisadores, e colhemos assinaturas não em a chamada universal, mas assim, orientada para que esse perfil estivesse ali, né, e pudesse caracterizar uma petição nos termos do direito de petição, né? A cidadania exercitada com o uso dos instrumentos de realização da cidadania. A Constituição prevê vários, que ela chama de ações populares, né? Então, porque não podemos deixar isso ao acaso, não é possível, né? Eu não me refiro à rendição da mídia corporativa, que continua a dar espaço a esse personagem como se ele fosse interlocutor da cena diplomática, como se ele fosse interlocutor da cena política, como se ele fosse interlocutor da cena jurídica. Mesmo a nossa petição, quando as matérias saíram, a fotografia que aparecia era dele. Não era vamos dizer assim, da cidadania. Então, e esse senhor fala como se fosse uma voz que representasse alguma coisa. Não representa nada. Representa o estertor
de um contraventor que se vê estertorando, porque a justiça segue seu curso. Maninha, eu vi hoje aquele novo ministro que foi nomeado pelo Bolsonaro, que tem a afinidade pelo interreligioso, declarar que... Cássio. Não, Cássio, que é o Sóstenes. Não, ministro do Não. Supremo. O André. André, Ele dizer André que Mendonça. as provas são robustas. André Mendonça. As provas são robustas, que é inevitável o juízo. sim. Ele disse isso. Quer dizer, algo que, por exemplo, para nós que temos meios críticos de leitura em que o interlocutor não é o contraventor, a gente percebe que é improvável que se possa, por exemplo, aceitar que um dirigente de um país externo defina como a justiça opere. O exemplo da arbitrariedade não é só para configurar, né, uma intervenção na nossa justiça, é um exemplo de demonstração no país dele do que ele pensa da justiça. Porque o que ele está fazendo aqui é o que potencialmente ele vai fazer lá. Sim. Né? Ele passar por cima. O efeito é paradoxal. Não há justiça que sobreviva se rende a isso. Não é a responsabilidade da justiça, por exemplo, ser ponderado no tocante a negociar com o crime. Não é ponderável do ponto de vista institucional você fazer acordos sobre aquilo que é o lesa pátria, sobre a ofensa à soberania. A justiça vai cumprir. O presidente Lula está dizendo, no Brasil, quem julga é o judiciário por motivação da Procuradoria da República. Nem o presidente da República, nem o ministro do tribunal pode tomar iniciativa. É o procurador da República que faz isso. E um processo, Maninha já foi vítima de vários, e também já foi autora de vários. Um processo tem um segmento, os advogados falam, tem razões, tem contrarrazões, tem audiências, tem prova, tem contraprova. Ele não é discutido na opinião pública, nem discutido nas editorias, ele é discutido nos autos. Então, cabe tornozeleira eletrônica, cabe prisão domiciliar, isso é discutido nos autos, não é discutido no que eu acho que é. As pessoas vão tomando consciência disso. É inexorável. Por isso que eu acho que, viu, Guilherme, você estava preocupado, eu acho que o Barão de Itararé tem razão, pode sair tudo daí ou nada. Mas o que parece que leva ao nada é o fato de que esse movimento que está em causa não é para salvar o Bolsonaro. Todo mundo já sabe que ele está condenado, até o Trump. Esse movimento é para salvar duas coisas. Primeiro, no caso interno, quem vai representar a direita nas eleições de 2026. Então, eles estão se... galfinhando. Para isso, mas também criando palanque para isso. Uhum. E no plano internacional, quem é que vai salvar a Trump Media, que é quem está pedindo a lei Magnitsky contra o Bolsonaro para atender o interesse de um milionário que tem um sistema de comunicação que é plataforma da direita global, que é a Trump Media. Isso até um americano médio de Utah vai perceber, daquele miolo WASP ali americano, né, branco, anglo-saxão e protestante, vai entender. Até eles vão entender. Porque os intelectuais americanos já entenderam, os artistas americanos já entenderam. Né? Eles estão dizendo, o New York Times já entendeu. A mídia americana está falando melhor do Brasil do que a mídia nacional. O New York Times disse que é o maior estadista contemporâneo, Lula, que é o único que enfrenta o Trump. E é o único que desmascara as suas intenções subalternas.
E jogando parado, hein? Então, eu acho que o que está em jogo aí é o nada. Quer dizer, o que vai sobrar? Por isso que eles estão pondo a esposa para falar nos palanques, por isso que os pastores ali estão exorcizando uns aos outros para ver qual que vai ser o que vai abençoar a coligação. Ungido. Qual será o ungido pelo mito? Pelo mito. Exatamente, porque o mito já foi sacrificado nisso, e não foi sacrificado por consciência, porque quando prestou-se ao que prestou-se, você descarta, né? Você descarta. Então, eu acho que hoje o Alcolumbre disse, nem que tenha 81 assinaturas, eu encaminho e pior, se encaminhar, ainda que saia o Alexandre de Moraes... Projeto da anistia. Não vai sair, não vai sair. Não vai sair, porque também, Maninha, na população, a gente vê ali entre os 50% e 60% as pessoas dizendo tem que sentenciar, tem que cumprir pena, não tem que ter anistia, né? E viva a soberania nacional, não é isso? Quem é que vai ficar contra a soberania nacional? Ninguém. Essa gente fez arruaça ali com a bandeira americana por trás, gente. Com o boné maga na cabeça, com o big stick na mão, entregando o país, entregando os seus aliados, né? Entregando o agronegócio. Mas, Maninha, você que já fez tantas lutas, a sua travessia mais acidentada do que a minha, porque eu fui seu advogado, mas você foi réu. Eu assinei petição, você fez barricada. A minha arma foi a caneta. Maninha, eu queria que você comentasse os acontecimentos de ontem, lá no Congresso, você que esteve lá dentro, né, professor? Se acorrentaram, lá parece que não estava uma corrente muito bem feita, um acorrentamento bem feito. Na verdade... Mas gera uma mídia aí, né? Gera aproveitam isso. Eles aprenderam a dinâmica conosco, mas o mote era deles, né? O que significa que não dá para dar, não vai dar certo, não vai dar liga, né? Porque foi como o próprio presidente da Câmara está dizendo, foi uma tomada de poder do presidente da Câmara, que não deu certo naquele momento. Maninha, não foi nenhuma tomada de poder, foi uma tomada de cadeira. De cadeira, exatamente, já que ele não tem poder. Foi uma tomada de cadeira. O que o esperto do Alcolumbre no Senado já tratou de outra forma, né? Já convocou sessão virtual, deixou que eles ficassem lá até o tempo que quisessem, e aí eles saíram e o Alcolumbre tocou a sua presidência de forma tranquila. Mas eu queria dizer, entrando nessa discussão que foi colocada do que a gente espera nesse momento, eu estava hoje conversando com um economista acerca do BRICS e da importância do BRICS nesse momento, né? Algo que começou como uma articulação simples e que foi crescendo, tomando corpo. E, na verdade, o que hoje está, eu diria, incomodando o Trump é exatamente o que ele tem pela frente. As guerras, que ele não consegue dar solução, e uma nova alternativa de articulação, que são os BRICS, né? Que, de fato, os BRICS, não só na questão da moeda, mas na própria articulação, pode, de fato, colocar o Império Americano em xeque, e o modelo que o Trump tem de tratamento para o Brasil e para a Índia, que ele cria um parâmetro. Ele pode aplicar essa mesma experiência nos vários países da América Latina, né? E, com isso, tornar a nossa América Latina
passível da sua influência. Só que ele não contava com duas coisas, do meu ponto de vista. Ele não contava com essa articulação do BRICS, que ainda não é uma articulação, que eu diria assim, tão firme, mas é uma articulação que, do ponto de vista econômico, ela pode dar uma resposta quase que imediata. A conversa do Lula hoje com o presidente, com o primeiro-ministro da Índia, é muito, muito significativa daquilo que pode acontecer. A Embraer, hoje, já está deslocando um escritório para Nova Delhi. A Índia tem potencial de compra de aviões, como a Índia tem potencial de fornecer tecnologia para a Embraer. Veja como as coisas, como disse o Zé Geraldo, é uma travessia mesmo, e nós estamos nela, né? Então, novas alternativas vão surgindo. No mês de outubro, agora, final de outubro, o vice-presidente estará na Índia para conversar com empresários, etc., e o Lula, no ano seguinte, estará na Índia. E o Lula já está propondo, no Mercosul, um tratado bilateral Mercosul e Índia, ou seja, criando alternativas para aquilo que é, nesse momento, o nó górdio, que é a questão empresarial e o comércio. A mesma coisa está acontecendo com diversos outros setores do comércio que o Brasil tem para o exterior. E a gente percebe muito bem que, na verdade, não há uma união de todos os países para responder ao tarifaço do Trump, que é mundial. Ele taxou, por exemplo, a Suíça com uma taxação gigantesca. A presidente da Suíça foi até Washington e não conseguiu falar com o Trump. Uma humilhação total. Voltou como foi, uma resposta negativa, né? Ele está conversando com o México porque não tem como não conversar. Não tem. A questão do México ali é quase um cordão umbilical, né? Você tratar o México com tarifas exorbitantes é um colapso dentro da economia americana. Mas, enfim, nós estamos lidando, como disse o Zé, com um mega empresário que só sabe negociar dessa forma, né? Impondo o seu método de negociação, que são os tarifários. Mas isso tem tempo e tem hora. Isso vai ter uma resposta, evidentemente. Por isso, eu acho que hoje, para nós que estamos nesta condição, Índia, Brasil, África do Sul, a própria Rússia, nós temos uma alternativa que é o BRICS. Nós temos que crescer o BRICS, nós temos que dar força ao BRICS, porque o BRICS se torna, de fato, uma arma temida por Trump, né? Temida porque nós temos uma população, em termos populacional, uma população grande, em termos de PIB, se somar dos PIBs também, é uma somatória gigantesca, e nós temos uma conjuntura mundial, que é uma conjuntura que diz que os Estados Unidos, de fato, não é a China, não está no crescimento da China, ao contrário, esse mega Make EU Again, isso não tem resposta prática, né? Na verdade, é um sonho dele. E os economistas estão dizendo que dentro de pouco tempo a inflação vai ser incontrolável, que esses tarifaços vão, de fato, impactar a economia americana, mas eu acho que tudo isso está direcionado para o Brasil por duas questões. Não é o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, na verdade, para o Brasil, virou um instrumento que o Trump utilizou, mas que ele pode ser descartado a qualquer momento. Ele não é algo que impacta os Estados Unidos, nem vai impactar. O que impacta os Estados Unidos são os BRICS com a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva. Está na cara tudo isso, né? E então, só que não é apenas o Lula, nós temos a África do Sul, nós temos a China,
E a China já deu a declaração de que apoia integralmente o Brasil, e o comércio mundial nosso vai derivar. Vamos achar outros parceiros que não sejam os Estados Unidos das Américas. E quando todos acharem isso, e não apenas o Brasil, qual vai ser a reação americana? Quando cada país começar a acomodar a sua situação, buscando novos parceiros e tentando resolver a sua crise, e os Estados Unidos se secundarizando dentro dessa procura. Isso vai ter um impacto brutal. Claro que não é apenas agora, nem de meses, é mais para frente. Então, eu acho que hoje, eu li até de um companheiro nosso que diz assim... Carroça de abóbora, maninha, que vai se ajeitando. Vai se ajeitando, carroça de abóbora, não tenha dúvida. É uma carroça, né, de abóbora, vai se ajeitando. E eu ouvi de um companheiro hoje assim, preparem-se que vem um golpe. Aí eu fiquei imaginando, golpe, como é que será esse golpe, né? Eles estão tentando um outro golpe, né, com os Estados Unidos ameaçando, mas eles tocaram num ponto, o Trump, que ele não levou em consideração. Soberania mexe com o país. Soberania mexe com o sentimento de pátria, né? Não é apenas nós da esquerda. Você conversa na rua com as pessoas e as pessoas dizem: vamos proteger o Brasil, né? Não vamos deixar que possa se intervir no Brasil e que a nossa economia desorganize, que a gente fique sem emprego, que a gente não ganhe salário. Esse sentimento de nacionalidade, ele é muito forte, né? Muito forte. E isso dá uma resposta. Por isso é que eu considero dois aspectos. Do ponto de vista dessa luta imediata que o Trump nos trouxe, Lula está saindo muitíssimo bem, né? Ele não deve ligar para o Trump. Por que ele vai ligar para o Trump? Que o Trump ligue para ele. Ele não vai visitar o Trump para sofrer humilhação como sofreu o presidente da África do Sul, nem falo de Zelensky. Então, como vocês disseram aí, ele está jogando parado, continuará jogando parado, até que a nossa diplomacia diga: é agora. E nós temos uma boa diplomacia. Está ganhando o jogo jogando parado. Exato. Porque, gente, o pessoal fica assim, você ouve a mídia, é como se fosse assim: se Lula ligar para o Trump, está tudo resolvido. Não é assim. Não é isso. É completamente diferente. Né? Nós temos um jogo diplomático. Eu queria só lembrar o telefonema do Paulo Pimenta para um prefeito lá no Rio Grande do Sul. Sim, o Paulo Pimenta liga para um prefeito lá no Rio Grande do Sul e passa um desconforto. Aquilo foi terrível. Aquilo. Exatamente. Nosso presidente não precisa passar por isso, de jeito nenhum. Aliás, a imprensa norte-americana disse outro dia que o número de likes, etc., explodiu em New York por conta da entrevista que o Lula concedeu. Imagina você, né? Então, eu acho que nós não estamos diante de um golpe. Nós não estamos. Nós estamos diante de uma direita articulada e nós, da esquerda, não estamos dando a resposta que deveríamos dar. Deveríamos também estar nas ruas, deveríamos também, por exemplo, no Congresso, foi chamada uma manifestação para o pessoal ir todo para o Congresso, apareceram os gatos pingados. Né? Então, a gente fica temeroso de um golpe, quer resolver o golpe, o apoio pelas mídias sociais, e nem sempre é assim. Eu até considero que 10 mil pessoas no Eixão é muita gente. Mas, venhamos e convenhamos, se nós nos esforçássemos, a gente levaria mais. Mas a gente prefere a mídia social. Aí não aparece. Né? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que nós vamos sair dessa, acho que a direita está fazendo o seu dever de casa, entendeu? Acho que a prisão, como disse o Zé Geraldo, serão dias contados, e acho que esse anticlímax vai acabar no dia que o Bolsonaro estiver, de fato, preso.
e espero que ele vá para a prisão mesmo, e não para a prisão domiciliar, para não criar mais problemas como está se criando agora. Que eles podem até fazer piquenique, passar a noite, tentar reviver o que aconteceu com Lula, mas isso não terá, ao longo do tempo, não terá a menor importância, que se cairá até no esquecimento da mídia, né? Então, essa é a minha opinião. Brilhante, Maninha, brilhante. O impacto nos Estados Unidos, eu não sei qual é o tempo que se dará, mas uma coisa é certa, no jogo de todos os presidentes americanos, o ponto nevrálgico sempre foi, e como prioridade, né? E que também é prioridade do Trump, é manter o apoio interno enquanto enfrenta desafios econômicos e estratégicos. É isso que é o termômetro da sua capacidade de se manter como protagonista, jogando, né? Manter o apoio interno enquanto enfrenta desafios econômicos e estratégicos. Os desafios econômicos e estratégicos estão no evento que envolve os BRICS e, mais destacadamente, a China. Sim. Né? Porque ela é o esteio da capacidade do próprio BRICS, que tem um PIB, como você disse, superior do G20, que são os países mais ricos do mundo, não é isso? Mais ricos do mundo. O do BRICS é maior do que o deles, não é isso? E que, todavia, tem se mostrado mais adaptáveis ao crítico dessa conjuntura do que, por exemplo, a comunidade europeia, que se ajoelhou. Mas essa discussão sobre o apoio interno em face dos problemas e dos desafios econômicos e estratégicos, ela enfoca imediatamente na condição da, como você disse, da desindustrialização norte-americana, da inflação norte-americana, do desemprego norte-americano. Cadê os mexicanos, não é isso? E no desconforto ético da ação contra os imigrantes. É um país de imigrantes que a imigração fez. É um país em que todo mundo é imigrante. Eles não nasceram lá. Os únicos que nasceram lá são os navajos. Sim, exterminados. Então, é um país de imigrantes. O Trump é imigrante. A esposa dele é imigrante. Né? O Musk é imigrante. Todos são imigrantes. Né? Isso tem um impacto em cidades que são cosmopolitas, como Nova York, como Los Angeles, mas em realidades produtivas que envolvem o trabalho dos imigrantes mais subalternizados, que são os mexicanos. Cadê os mexicanos? Não é isso? Que eles chamam, quando eles chamam mexicanos, não é os do México, né? É todo mundo que é abaixo do Rio Grande. Não é isso? Sim. Mas, sobretudo, a estabilidade do dólar, que é a principal preocupação, num quadro de crescente desigualdade e polarização na sociedade americana. Porque está polarizado. O New York Times não ia fazer o editorial que fez. Sim. Os artistas, como formadores de opinião, não iam estar dizendo o que estão dizendo. Né? Os programas de humor americanos têm sido cruéis com ele, com o Trump. Né? Então, eu acho que esse cobertor... E o próprio Trump já disse que o Bolsonaro não é amigo dele, não. Ele sabe que está sendo perseguido. Ele já não quer ficar muito próximo dele. Né? Ele não é meu amigo, eu o conheço, já sentei com ele para negociar, né? Mas ele mostra... Eu acho que ele, vamos dizer assim, não é o jogador adequado para o tipo de peleja que está sendo tomada. Né? E é aquela história, né? Ele está brincando com fogo, não é isso?
Porque, às vezes, um incidente, um acidente, um botão que aperta errado, um navio que entra numa zona que não podia entrar, né? Pode provocar uma situação Submarino, que... Ele não tem estratégia, né? Não tem. Ele joga, ele improvisa. Exatamente. Sim. É a teoria do louco. A teoria do louco é a imprevisibilidade, o improviso, a agressividade. Claro que ele deve ter um objetivo. A Maninha, e eu concordo com ela, diz que o BRICS é um objetivo que ele quer atacar porque ele quer desmantelar, porque é uma alternativa. Né? Então, não pode falar em desdolarização que, pronto, já saca a arma. Exatamente. Antes de passar para você, Guilherme. Na live passada, professor, a gente teve aqui o professor Romero Venâncio, chamou ele de empresário canalha, um típico americano do empresário canalha. E o cara é presidente, né? Eu queria só destacar também aqui a presença do professor Luiz Fenelon. Está ativo, está ativo. Um processo de acumulação de forças se ficarmos inertes. Fenelon é militante 48 horas. O professor Fenelon está em todos os eventos, viu, Zé Geraldo? Não, Fenelon é o militante da primeira hora. Incrível. 48 horas por dia. Eu vi aí também o Hudson. Um jovem militante. No golpe contra Dilma. O Hudson está aqui também. Eu ia botar aqui em destaque. A nova moeda será o fim da escravidão de impressão. O Hudson também é aqui da nossa Zonal do Cruzeiro. Aqui. E também um advogado ativo que trabalha com as causas sociais. Guilherme, eu queria te pôr na conversa. Oi. Sim. Não, eu acho assim que... Eu queria te pôr na conversa para a gente já amarrar, porque já tem 1h27, viu? Para a gente já dar uma amarradinha para liberar o professor. Tá, sim, claro. Eu estou agradecidíssimo de ouvir o professor e a Maninha. Muito obrigado. Vocês são incríveis. E essa conjuntura aí, né, que a gente está enfrentando, eu acho, sinceramente, não... Né, depois de ouvi-los, realmente é muito mais complexo ter outro golpe, mas eu não acredito que a temperatura vai ficar muito abaixo disso. Acho que vai aumentar muito mais, porque o Brasil realmente é uma peça fundamental, é um país assim que os Estados Unidos não podem perder a hegemonia sobre ele. E vai perder. Aliás, já perdeu. O Império, né, vem aí aos poucos se declinando, mas eu realmente tenho essa preocupação. Mas sim, eu sei que os tempos são outros, mas para a cabeça paranoica do agente laranja, falar em desdolarização, né, transoceânica e etc., é um cataclisma na cabeça dele. Então, eu vejo realmente que a chapa vai esquentar um pouco mais antes dele ser defenestrado lá do governo, né, e entrar um menos louco, né, menos acelerado. Mas é isso aí, Ricardo, muito obrigado. Maninha, professor, muito obrigado. Foi um prazerão estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Pois é, e essa oportunidade de estar com a travessia... Maninha, também pedi aí, professor. E com a Maninha, né? Nessa travessia. Microfone. Maninha, abre o seu som. Maninha. Maninha, seu som. Quando eu ouço o Zé Geraldo, é como se eu estivesse numa sala de aula, ouvindo meu professor, falando aquilo que eu desejaria ouvir para aumentar o meu conhecimento.
Então, sempre, sempre será assim. E ele nos deu aqui uma aula conceitual de soberania, colonização, além da análise conjuntural. Então, Zé Geraldo, muito obrigado por você estar sempre presente nessas discussões, porque você nos enriquece muito. Seu conhecimento, ao ser transmitido, é sempre um conhecimento a mais para todos nós. Então, eu só tenho a agradecer, Ricardo, de você ter me convidado para participar desse horário da travessia. Voto com a nobre relatora, viu? Obrigado, professor. Não, olha só, o professor é a primeira vez que ele vem aqui, mas assim, o nosso espaço aqui ele é coletivo. A minha ideia é dessa construção. O nome vem tanto da música, sou mineiro, cresci ouvindo essa música, Milton Nascimento, depois tem relação com Guimarães Rosa também, né? Eu acho que aí eu busquei esse nome, e esse nome já me acompanha. Mas eu queria, para terminar, professor, eu queria que você, suas considerações finais, e eu queria citar aqui uma fala sua sobre utopia. Te perguntaram a sua utopia e você falou a seguinte frase: concretizar uma sociedade em que a justiça seja o garante da paz, dar a cada um conforme a sua necessidade, incorporar cada um no processo transformador da sociedade conforme seu trabalho. Queria que você falasse sobre isso. Puxa, ficou bonito isso aí, eu nem sabia que eu tinha. Mas é verdade, né? Isso é um roteiro de uma vida decente, de uma vida digna, né? Interessante que essa expressão está no Lucas, que constrói o Estatuto da Formação da Comunidade Cristã Antiga. Mas o Marx tirou de Lucas isso e levou para o Manifesto Comunista, né? Para falar de uma utopia transformadora, quer dizer, a justiça como condição da construção de uma sociedade de iguais, solidária, né? Que se funde na condição do trabalho como dignidade da vida política, né? E que se traduza na condição da solidariedade como o cuidado com o outro, né? Como a construção do outro, o reconhecimento do outro, né? Eu acho que isso é utópico e nos articula com uma disposição otimista, no sentido filosófico do termo, né? O otimismo nos move, o pessimismo nos faz pensar, né? Então, o otimismo é para tempos ruins, o pessimismo é para tempos melhores, né? Né, Mani? Vamos ser otimistas no sentido da política para não ter medo, ou pelo menos dominar o medo, para estar presente, para poder se juntar com os que também têm os mesmos valores, né? Têm os mesmos projetos, a mesma condição utópica, né? Mas a razão pessimista é para fazer análise, não é para nos imobilizar. Então, você que é mineiro, você que conhece os grandes sertões, você sabe que a relevância não está na saída nem na chegada, está na travessia, não é isso? Está no caminho, está no processo. Travessia, exatamente. A mania de Januária, viu? A mania de Januária, eu sei disso. Né? Então Lá na minha terra teve um cangaceiro, viu? Porque ali é sertão também já, né? Sertão, no Vale do São Francisco. Exatamente, né? Por sinal que eu vi que as águas chegaram lá no Rio Grande do Norte. É bom de pinga. Também, né? Também.
Mas, então, foi uma alegria estar com vocês, né? Eu recebo os cumprimentos da Maninha, mas devolvo com juros, porque eu posso até, tecnicamente, ter construído alguma capacidade pedagógica, mas sabedoria eu aprendi com ela. Eu aprendi com ela. Foi nos debates, nas discussões políticas, nos enfrentamentos, no diálogo com a sociedade, na capacidade de discernir, de separar não só o joio do trigo, mas o joio do joio, né, Maninha? Separar o joio do joio. E eu acho que é isso que a conjuntura nos proporciona, né? Permitir que a gente distinga no que nos desafia nesse momento, né? Aquilo que é o intencional ou é o histórico de cada interlocutor, né? A gente não pode esperar nada de onde não vem nada. Mas a gente já sabe o que vem, né? Mas a gente tem projeto e a gente tem utopia. E eles não, eles têm interesses, eles conspiram, né? Eles não se realizam na solidariedade da construção de um projeto. Eles conspiram, eles não são fraternos, né? Eles entram em contradição no primeiro momento em que o interesse deles esteja colocado em jogo. Como toda quadrilha e toda a comunidade acelerada. Quando vão distribuir o botim, começa o tiroteio. Morre por dentro. Né? E aí, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Né? Se matam por dentro. Se matam por dentro. O Etienne de La Boétie, na servidão, no discurso da servidão, eles não são amigos, eles são cúmplices. Comparsas, né? Eles não se entreamam, eles se entretemem. É verdade. Como diz o professor José Geraldo, eles oprimem e barbarizam, inclusive eles mesmos. Exatamente. E não hesitam, né, em entregar os anéis, os dedos e até um ou outro comparsa, né? Isso. A mãe que entrega até a filha de 4 meses. Professor, eu queria agradecer demais. Certo. E a Maninha lhe deu Queria uma agradecer, dar-lhe um abraço. A Maninha lhe deu uma pauta. Você conversar um dia com a professora Anaí. Vou conversar isso com ela. Vou acertar isso com ela. Agorinha aqui. Eu queria te dar um abraço e te colocar você numa categoria que o Brecht falou, imprescindível. Queria te colocar nessa prateleira, nessa categoria. Acho que todos aqui concordam comigo. Você me dá muita responsabilidade, né? Não dá tempo nem a gente descansar, né, Maninha? A gente só dá responsabilidade para quem pode assumir. Pô. Então, tá vendo? Muito bom. Um abraço no Toninho, no Antônio Carlos, viu, Maninha? Pode deixar. E só esclarecer ao público que eu não sou Antônio Carlos de Andrade, eu estou usando o telefone de Antônio Carlos de Andrade. Mas está dando... Mas está dando muito agregado ao nome dele aí, porque... Participou da live. Exatamente. Né? Muito bom. Então, abraço a todos os nossos colegas de live. Abraço, Zé. Muito obrigado. Tchau, Guilherme. Tchau, Ricardo. Tchau. Fenelon, Hudson e todos os demais. Tchau. Obrigado. Tchau. Um abraço. Vou tirar. Pronto. Maninha, agora nós vamos firmar para trazer a esposa do professor. É Esther, né? Como é que é o nome? Seria interessante. Nair Bicalho. Nair. Nair, né?
Nair Ela é Bicalho. muito Nossa, boa. desculpa, Nair me Bicalho. perdi aqui no nome. Ok. Não, vamos combinar, no sábado, sábado agora vai ter uma live que vai ser com o Pedro Ivo e convidados. A gente vai falar sobre o PL da devastação, né? Uhum, eu vi. Hoje, até lembrando que hoje teve a marcha das mulheres indígenas, e uma das Indígena. pautas era justamente esse PL, né? Eu queria até que você falasse um pouquinho, Maninha, sobre essa marcha de hoje, o marco temporal, o PL da devastação, fazendo parte. Até foi uma manifestação que eu achei boa, grande, né? Que a gente não está conseguindo fazer, e a população indígena sempre está proporcionando aqui boas manifestações com as pautas do meio ambiente. Os parentes nos dão lição de organização e de resistência, né? Então, eles não param. As manifestações são grandiosas, todas elas, né? E essa das mulheres, que é uma manifestação até difícil de ser feita, porque tem que trazer as crianças, tem que ter acomodação, a gente tem que dar uma infraestrutura, ajudar bastante com gêneros alimentícios, até fralda para criança tem que ser procurada para se dar, mas elas nos dão uma aula, e são manifestações com o norte. Isso é que é importante, viu, Guilherme? Quando a gente tem um norte, a gente consegue marchar com força, organizado e com muita gente. E eles fazem isso muito bem, muitíssimo bem. Então, foi uma grande marcha, né? Tiveram uma plenária lá na Câmara dos Deputados, também muito grande, com presença de parlamentares, e eles estão em busca dos seus direitos, né? Principalmente agora, com esse projeto da devastação, que vai ser um impacto sobre o meio ambiente, um grande impacto sobre o meio ambiente do Brasil, né? Essa questão de demarcação, tudo isso vai ser atingido. Então, acho que no sábado, com esse debate com o Pedro Ivo, nós teremos a possibilidade de aprofundar sobre todos esses temas. E mais do que isso, fazer com que o cidadão comum entenda o que está se passando. Não é apenas mais uma tese da esquerda, não é nada disso. É um impacto mesmo na vida diária de cada um de nós. E a COP30 está aí, né, em novembro, para debater todos esses assuntos. Mas é como disse o Guilherme, eles não retrocedem, não retrocedem. Com todo esse ambiente que se tenta construir, mas eles estão aí nas suas iniciativas, nas suas ações, e a gente precisa, de fato, estar antenado, né, Guilherme, para se contrapor a tudo isso. Então, acho que a Marcha das Mulheres Indígenas traz tudo isso à tona. E no sábado, se eu puder, eu vou aparecer aqui para ouvir esse debate, que é um debate de muito interesse. Infelizmente, eu vou... Bom, infelizmente não, mas eu vou recuperar, porque eu vou estar lá no pôr do sol, no sol nascente, fazendo uma atividade no sábado, aí eu não vou poder assistir ao vivo, mas depois eu recupero. Eu vou estar lá no sol nascente, com a Afonso, com a Cris. Eu queria que você falasse, Guilherme, que você foi tranquila a live, né? O professor é só deixar ele falar, né? Como é fácil, né? Não, ele é ótimo. Uma delícia, uma aula deliciosa. Ótimo. Pelo amor de Deus. Por mim, eu ficava aqui. Eu estava falando com o Guilherme, Maninha, porque ele é do mesmo jeito. Quando você encontra, eu tive a oportunidade de encontrar com ele 2 vezes, é a mesma coisa. Ele parece que te abraça, assim, Guilherme, te deixa à vontade. É uma empatia, uma coisa sensacional. Ele é sensacional, sensacional. Mas é isso. Eu queria só comentar rapidinho, você falou aí do projeto do IFAM, Maninha. Outro dia eu estava num bar
num movimento etílico, que é uma coisa que eu gosto pouco, mas aí o interlocutor, a pessoa que estava comigo, falou que trabalhava na ENAP. E eu falei, pô, já joguei muita bola lá no ginásio lá da ENAP, porque ele tem um piso diferente e tal. Aí ele falou para mim assim, embaixo do ginásio da ENAP era um porão de torturas, porque lá Sim, sim. Era do Exército, parece. Foi E feito isso um me levantamento. despertou, cara, na hora eu falei assim, poxa, a gente precisa fazer um documentário sobre os porões da ditadura. É a mesma coisa, eu acho que você falou aí que o IPHAN está fazendo. Me veio na cabeça na hora. Esse projeto está fazendo o levantamento desses centros de tortura. Teve onde eu fui interrogada foi ali na sobreloja do Ministério do Exército. Eles nos levavam para lá, para uma sala toda de isopor, e ali aconteciam os interrogatórios. Surpreendentemente, eu fui descobrir que no IPEA também, ali na sobreloja do IPEA, tinha também um centro de tortura. Então, eles estão mapeando todos esses centros de tortura e fazendo um projeto muito interessante. Talvez fosse o caso de você trazer aqui a professora da universidade, eu posso te passar o nome, e também o representante do IPHAN que está trabalhando com isso. Daria um bom debate. Não, vamos fazer isso. Já temos 2 pausas, já temos 2 programas, já combinado. E você que vai fazer a interlocução. Pronto, né, Guilherme? Só a gente participar, só muito obrigado. Aí, ó. Muito obrigado. Eu fico assim, lisonjeado de estar aqui Obrigado a você, o Guilherme. Da travessia. Ô, Guilherme, eu disse para ele, quando ele me convidou, que eu não tenho nenhuma experiência nessa questão virtual. Eu me enrolo, o telefone não dá certo, você não sabe se está bem no vídeo. Então, eu fico muito, muito... E essa é a segunda vez que eu venho, né? Então, estou treinando. Pois não sei... também não tenho experiência disso, não. Nenhuma. Segunda vez como convidada para ajudar, né? Porque se tem uma live, você já participou de outro programa. Não, participar da live das Mulheres. Participar da live é uma coisa, mas te ajudar é diferente. Eu não tenho o seu status. Eu vou aqui falar, vou confessar, cara. Eu sou horroroso nessa parte técnica, menino. Não sei nada, não entendo nada. Eu faço aqui a fósseis. Porque eu acho que o que qualifica é o debate e são as pessoas que eu chamo. Aí é que dá a qualidade. A parte técnica, ela fica em segundo plano. Claro. E o Guilherme só tomando também. O Guilherme... Eu acho que você faz bem, cara. Já tomou umas cachaçinhas junto, né, Guilherme? Precisamos renovar esses votos. É uma amizade feita por aqui, pela uma, como é que chama? Uma remota. Hoje não, né? Hoje já é uma amizade concreta, física. Deixa eu agradecer a vocês. Impressa e auditável. Vamos embora, porque meu Cruzeiro. Juninha, obrigado. Meu Cruzeiro está jogando. Ricardo, obrigado. Tchau. Obrigado, tudo de bom. Um abraço. Eu sou botafoguense. Tchau, Maninha. Tchau. Você é mineira, é Cruzeiro. Tchau. Tchau, Guilherme. Um abraço. Obrigado, tá? Pronto. Vamos dar aqui os recadinhos finais. De sempre, a live fica gravada. Acesse lá o modo gravado, acesse nosso canal, dê o likezinho lá, faça um comentário, compartilhe a live. Isso ajuda demais a impulsionar o canal aí junto ao YouTube. O comentário, então, é excelente. E o compartilhamento. Mande o link, compartilhe o link da live. Se você achou interessante, uma live com o professor José Geraldo, distribua e compartilhe aí para os seus amigos. Beleza?
se inscreva no canal, se você ainda está aqui, ó, se inscreva, se não for inscrito, se inscreva, se puder, vire membro do canal, a gente tem a contribuição de R$ 6,99, R$ 14,99, R$ 29,99, são contribuições baixas, assim, e ajuda demais o canal, ajuda a impulsionar também, para a gente atingir o YouTube, disparar a gente precisa até crescer um pouco nessa coisa dos membros, porque, na verdade, é uma sociedade com o YouTube, né? O YouTube fica com uma parcela da conta, e logicamente que o crescimento do canal vai fazer o YouTube impulsionar mais o canal. Então, a gente depende de você também, você ouvir a gente e ajudar também no nosso compartilhamento aí, na nossa impulsionamento junto ao YouTube, para o canal chegar a mais pessoas, beleza? Então, sábado agora, 9 horas da manhã, live, Pedro Ivo, a gente vai falar do PL da devastação. São 2 convidados, o Ortman e a menina do DCE, desculpa aqui que eu perdi o nome aqui, mas sábado, 9 horas da manhã, imperdível, nossa live. Beleza? Eu vou feliz. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui, a Elizabeth Galvão, o Hudson, os nossos membros aqui, o Beto Maria dos Reis, Johnny Pérez, José Alberto, que é o Beto, o Helto de Goiânia, a Gelcinha, Célia Márcia, lá de Sete Lagoas, o Emerson Rezende, José da Silveira, meu tio, um abraço, sempre apoiando a gente aqui, a Marcélia, que é membro do canal, Vilma Duarte, Arlene Andrade também, Maria dos Reis, Jaqueline Lima Fernandes, a Jaque, minha companheira. Queria agradecer a vocês todos pela ajuda, por ser membro do canal. Faça como eles, vire membro do canal, ajude a gente aí a manter esse espaço. O Jaime também, lá de Coromandel, que está sempre ajudando, professor Luiz Fenelon. Eu vou passar todo mundo aqui. Pronto, agora eu resolvi. Jaime Rezende, já falei, Jaqueline, Luiz Fenelon, Maria dos Reis, Ricardo Batista, a primeira vez que aparece aqui no chat, um abraço. A Magda Regina, Magda, um abração, obrigado, sempre ajudando a gente. Arlene Andrade, já falei, Fenelon aqui de novo, Vilma Duarte, lá do Rio de Janeiro, a Marcélia, José da Silveira, Emerson de Castro, Célia Márcia Cardoso, a Lúcia de Fátima, Lucinha, está sempre com a gente também, Helton, lá de Goiânia, meu primo, um abraço, tudo de bom, Aurélio, lá de Coromandel, Minas Gerais, e a Elizabeth Galvão, que a gente já citou, a Dione, o Hudson. Obrigado a vocês todos por acompanharem pela força, tá? Esse canal aqui é feito para vocês e com vocês. A nossa ideia aqui, como falou o professor, é abrir espaço para a gente debater, conversar e ajudar a gente a construir essa nossa travessia. Só com diálogo, com comunicação, que a gente vai se ajeitar e construir um mundo melhor, para a gente construir um novo homem possível, um novo mundo possível. Beleza? Vou soltar a nossa vinheta. Então, sábado, 9 horas da manhã, nosso próximo encontro, o assunto PL da devastação. Muito obrigado e até sábado.